Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de física. Para aquelas pessoas que não me conhecem, eu sou o João e hoje vamos abordar as leis de Newton. As leis de Newton podem explicar o movimento de grandes partículas, macro, e, em algumas restrições, também o movimento das minúsculas partículas atômicas, micro. Devido a essa grande abrangência das leis de Newton, elas podem e devem ser utilizadas na resolução de muitos problemas. Portanto, o objetivo dessa aula é o de estudar e, para algumas pessoas, simplesmente rever as leis de Newton. Vamos abordar as 3 leis de Newton resolvendo o seguinte problema. João está parado em pé em um ponto de ônibus, segurando em uma das mãos uma mochila que contém seu material escolar, cuja massa total é 4 kg. A aceleração da gravidade no local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Item A. João exerce força sobre a mochila? Em que direção? E se exerce essas forças, desenhe cada uma delas. Letra B. A mochila exerce força sobre João? Em que direção? Desenhe essas forças. E, finalmente, o item C. Qual o valor da força exercida por João para sustentar o peso da mochila? Na letra A, quando o problema pergunta João exerce força sobre a mochila, em que direção? E desenhe essas forças, podemos responder a essa questão considerando que se a mochila tem massa e está sob a ação do campo gravitacional terrestre, a mesma experimenta uma força-peso sempre com o sentido de cima para baixo. Como a mochila está parada, uma vez que o enunciado do problema diz que João está parado no ponto de ônibus, deve existir uma força aplicada sobre a mochila com sentido oposto ao da força-peso, de maneira que a força resultante sobre a mochila seja nula. Essa última conclusão, a respeito do equilíbrio de um corpo, nos conduz à primeira lei de Newton, que pode ser enunciada como: todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme quando a força resultante que atua sobre ele for nula. Após essa análise, temos condições de responder ao item A do problema. Primeiro, João exerce força sobre a mochila? Sim. Em que direção? Vertical, orientada para cima. O desenho, que é solicitado das forças, já está representado na figura acima. A alternativa B nos pergunta se a mochila exerce força sobre João, em que direção, e também pede que a gente desenhe essas forças. Como já foi discutido no item A do problema, João deve aplicar uma força dirigida de baixo para cima na mochila, para mantê-la em equilíbrio. Essa força é a força de ação. Porém, de acordo com a terceira lei de Newton, a toda força de ação corresponde uma força de reação, com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. De acordo com a terceira lei do Newton, deve existir uma força de reação agindo sobre o João, aplicada de cima para baixo, uma vez que a força de reação tem a mesma direção, porém sentido oposto ao da força de ação. Dessa forma, podemos responder que a mochila exerce sim força sobre o João na direção vertical e orientada para baixo. Resta resolver a alternativa C do problema, que nos pergunta qual o valor da força exercida por João para sustentar o peso da mochila. É interessante analisarmos aquela situação de equilíbrio em que se encontra a mochila. Para que exista equilíbrio, nós já vimos que a força que João aplica na mochila deve ter o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor da força-peso. Portanto, F é igual a P. Por outro lado, da segunda lei de Newton, sabemos que força resultante é massa vezes aceleração. Quando aplicamos a segunda lei de Newton a um corpo em queda livre, podemos escrever que a força-peso é igual à massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade. Do enunciado do problema, a gente sabe que a mochila tem uma massa igual a 4 kg e a aceleração gravitacional local vale 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, substituindo esses valores na equação e resolvendo, encontramos um peso de 40 newtons para a mochila. Voltando à nossa primeira conclusão de que
No equilíbrio F é igual ao peso, podemos escrever que F é igual a P, que é igual a 40 newtons, e determinar o valor da força que João está aplicando na mochila. Resumindo as 3 leis de Newton. Primeiro, todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme quando a força resultante que atua sobre ele for nula. A segunda lei de Newton diz respeito à força resultante aplicada sobre um corpo, onde a aceleração é proporcional a essa força, ou, matematicamente, força resultante é massa vezes aceleração. A toda força de ação corresponde uma força de reação, com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Bom, pessoal, vocês têm outras questões que envolvem as leis de Newton para serem resolvidas. Bom trabalho, obrigado e tchau, tchau.